Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Esse vídeo é um vídeo bem interessante, que eu vou dar uma explicação aí como utilizar o permanganato de potássio, tá? Quando você vai trazer, tá, algum peixe, tá, de algum outro tipo de sistema, tá bom? Por exemplo, você está comprando peixes em uma piscicultura, aí você quer misturar esses peixes com os seus peixes sadios que você tem na caixa. O que acontece? Quando você traz peixe de piscicultura, ou que alguém te deu peixe, esses peixes aparentemente são sadios. Aparentemente são sadios, entendeu? Mas não são, né? Muitas vezes, ao sair do habitat deles, eles desenvolvem doenças e acabam contaminando o seu sistema. Se for peixe de escama, você pode utilizar aí 3 gramas de sal por litro para dar banho, entendeu? Numa vasilha aí, 3 gramas de sal por litro, coloca os peixes lá dentro, deixa aí por 20 minutos, por exemplo, se for colocar, por exemplo, uma vasilha aí de 20 litros, né? 3, você vai colocar o que aí? Quantos gramas você vai colocar? 1 grama por litro, numa vasilha de 20 litros, né? Então você vai colocar aí 60 gramas, né, de sal, né? Então 20 litros, 3 gramas por litro, 3 vezes 2, 6, 60 litros. Você vai colocar aí então 60 gramas de sal em 20 litros, tá certo? Aí você coloca ali os alivinos, coloca ali também os seus peixes, né? Ou pode fazer maior com essa dosagem, entendeu? No máximo 20 minutos, tá certo? E aí você retira, tá? E coloca na sua caixa d'água, que aí as bactérias, as doenças praticamente, elas ficam imunes, elas são tratadas, tá certo? Mas agora, se for peixe de couro, o que é que você vai fazer se for peixe de couro? A gente não pode colocar 3 gramas de sal por litro para peixe de couro, principalmente alevinos, você vai matar todos eles, entendeu? Mas assim como tem o risco dos peixes de escama sair do habitat deles, vir para a caixa d'água, ficarem doentes, a mesma coisa também aí são os peixes de couro. Então eu quero mandar um abraço aí para Chico Gogoia. Olá Chico, tudo bem? Um grande abraço para você, sua família, que tudo possa correr bem. Obrigado aí pela participação em nosso canal, tá? E a pergunta dele aqui é o seguinte, tá? Ele fala o seguinte: boa tarde, Walter. Estou pensando em fazer minha criação de tilápia em uma caixa d'água de 1000 litros. Quanto devo botar na caixa? Vou criar para engorda. Então, pessoal, é o seguinte, esse aqui não é o assunto do vídeo. Eu só vou responder no vídeo, porque ele fez a pergunta, mas só eu já fiz vídeo sobre esse assunto. Então, meu amigo Chico, você vai colocar aí cerca de 80 peixes na fase de engorda, tá bom? Em uma caixa d'água de 1000 litros, você vai colocar pelo menos 200 alivinos. E depois de 4 vezes, você vai deixar aí os 80 peixes maiores para chegar até a fase final. Tá certo? Vamos lá então mandar um abraço também para Kaique de Nova América, São Paulo. Olá Kaique, tudo bem? Forte abraço para você aí, sua família. Obrigado pela participação do nosso canal. E quero mandar então um forte abraço também para Gustavo Madureira de Moraes. Olá Gustavo, tudo bem? Então o Gustavo fez a pergunta do vídeo, tá? Que é o seguinte: Walter, posso dar banho de permanganato de potássio nos alivinos antes de soltar nas caixas peixe de couro? Porque perdi vários alivinos que vieram contaminados da piscicultura. Então aí ele está perguntando aqui, o Gustavo, se pode dar banho de permanganato de potássio. Então vamos lá então. Se você for numa farmácia, você vai então comprar uma cartela de permanganato de potássio, tá certo? Normalmente essa cartela, tá? Vamos lá, então cada comprimido ele tem equivalente a 5 miligramas, tá certo? Então é o seguinte,
Desculpa, cada comprimido, ele tem equivalente a 100 miligramas. Cada comprimido, ele tem 100 miligramas, tá certo? Para fazer o tratamento, Gustavo, ó, então você entende, você comprou a cartela de permanganato, cada comprimido, tá? Tem 100 miligramas, tá? E como que você vai preparar a solução para colocar, então, seus alivinos de couro? Você vai colocar para cada, tá? Para cada litro 5 miligramas, entendeu? Para cada litro 5 miligramas. Então um comprimido, ele tem 100 miligramas. Então você vai dissolver, tá? Vai dissolver um comprimido daqueles, tá? Que vem na cartela. Você vai dissolver um comprimido para 20 litros, entendeu? Você vai pegar 20 litros e colocar, por exemplo, um comprimido, tá certo? E aí você vai colocar, depois de dissolver tudo direitinho, você vai colocar os seus alivinos dentro desta solução, tá? E você vai deixar por um período de 20 minutos. Esse é o período que você vai deixar, tá? Vai colocar ali os alivinos por 20 minutos e aí você vai então depois retirar e colocar então dentro do seu sistema. Então ali no permanganato, se tiver com alguma doença, o permanganato vai envolver o peixe direitinho, tá? E aí vai matar essas bactérias e quando você colocar na sua caixa, vai impedir então que desenvolva algum tipo de doença. Vamos supor que seja 40 litros, tá? 40 litros. Então aí seriam 2 comprimidos, tá? 2 comprimidos. Sempre o tempo de 20 minutos, tá? Ou se for, por exemplo, 3 comprimidos, 60 litros, tá? Mas o tempo sempre é de 20 minutos aí para a gente poder fazer o tratamento, tá? Então, se for, por exemplo, então entendo bem aí, pessoal. Se for alivinos, tá? Que veio de piscicultura, você já começou aí a sua criação, você quer colocar novos peixes junto com os outros. Então aí, ó, banho de sal, tá? 3 gramas de sal por litro, tá certo? E aí deixa no máximo 20 minutos, tá? Aquelas bactérias que estão ali vão ser destruídas, tá certo? E você pega aqueles peixes e coloca na caixa, na sua caixa. Mas quando você for soltar os seus alivinos na solução, não pega lá e despreza assim de uma vez só, tá? Você vai, por exemplo, tá no saco, né? Mistura um pouco da água da solução com a água que está no saco, deixa misturar a mesma temperatura da solução da água que está no saco, tudo direitinho, para que o peixe não sofra choque térmico, tá? Também não sofra um choque, né, por exemplo, de solução, né? Por exemplo, o pH da água está de um jeito, do saco, o pH da caixa está do outro jeito, né? Então isso aí pode ser prejudicial para os peixes. Então você faz o seguinte, coloca o saquinho de peixes na solução, deixa aí uns 5, 10 minutos, depois você pega um pouco de água da solução, mistura com a água que está no saco, e depois deixa mais uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, e aí depois você vai soltando devagarinho os peixes para se ambientarem com a solução. E aí depois de 20 minutos, então você pega, tira esses peixes aí e coloca no seu sistema. Beleza? Tá explicado aí, Gustavo? Espero que o Gustavo tenha ficado satisfeito aí com a resposta, tá? Mas nas pesquisas que eu fiz, eu não uso permanganato de potássio porque eu não uso peixe de couro, tá? E quando o pessoal me faz as perguntas, eu vou pesquiso direitinho para nós darmos aí a explicação de como deve ser dado, tá? E você fazendo isso aí, o que vai acontecer, tá? Você vai evitar de perder seus alivinos, tá? Que às vezes é tão difícil de conseguir, tá bom? Se não se inscreveu, pessoal, aí, se inscreva no nosso canal aí. A maioria do pessoal que vê nossos vídeos não são inscritos. Se inscreva. E ao você dar o seu like, faça com que esse vídeo cresça e fique mais acessível a outras pessoas. Tá certo? Grande abraço. Até o próximo vídeo aí, pessoal.